Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Amiga, não tem como te defender. Olá, queridos ouvintes do nosso magnífico podcast Vem Ser Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre o mundo dos realities e o impacto dos reality shows na nossa sociedade. Hoje eu estou aqui com meus parceiros de podcast, João Pedro. Aô! Carlos Jordão. Olá, que tal? Guilherme Regis. Olá, queridos ouvintes! E tenho que agradecer sempre, cada vez mais, a nossa magnífica vinheta que foi feita pela minha amiga pessoal, Rodrigo Mancusi. Muito que bem. Nós tivemos umas fériasinhas, né, time? A gente deu uma descansada nessa quarentena. E Linguicinha com cachaçinha. Uma linguicinha com uma cachaçinha, pra gente dar uma espairecida, né? Então hoje é um episódio bombástico, pois estamos com muita sede de falar sobre coisas, estamos assim, não conseguimos mais nos aguentar de tanto que a gente quer falar. E hoje o nosso tema, o nome do episódio: Tu te tornas eternamente responsável pela edição que consagra vencedores bostas. Ah, mas o que isso significa, podcast? Significa que hoje nós iremos falar das nossas paixões. Paixões individuais, paixões coletivas, fã-clubes, fandoms, fanfics e tudo isso que envolve esse universo e os números e os telefonemas e as votações e os milhões que as pessoas ganham por causa disso. A gente teve um show de Patati Patatá em AT. Chegou aqui, calma, gente. Calma. Todo mundo pagou R$15. Na hora, Patati Patatá não apareceu. Então, no primeiro bloco, a gente pretende falar sobre essas paixões individuais, ou seja, aqueles participantes de reality shows que aquecem o nosso coração, que fazem a gente pensar, olha, eu não tô sozinha no mundo. E no segundo bloco, e falaremos também das paixões coletivas. E no segundo bloco a gente vai falar do extremo dessas paixões, que são esses fã-clubes, esses fandoms, e até onde esses coletivos conseguem chegar mobilizando essas paixões por um ícone, né? Por alguém que eles elegem heróis, heroínas, heroínes. Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Então, por exemplo, sabe uma coisa que eu fiquei pensando, né, nesse tema? Que quando a gente gravou o nosso primeiro episódio, a gente falou, que personagem que você acha que você seria de reality, né? E muita coisa aconteceu desde lá, né, gente? A gente passou a assistir muito mais reality. A gente agora, cada um de nós assiste um reality novo. Ou seja, estamos completamente perturbados da cabeça, porque é uma linguagem muito maluca de se compreender. E aí eu queria saber de vocês, assim, cada um, e eu também tô me colocando na roda, que personagem até agora, e assim, de todo e qualquer reality que você já assistiu, que fez com que você realmente falasse, nossa, eu acho que eu amo essa pessoa, eu venero essa pessoa, eu admiro, é uma pessoa de luta, de garra, é um guerreiro do povo, é uma pessoa humilde, coração, mereceu, sabe essas coisas? Quem que vocês já elegeram como heróis, sendo esse herói ou heroína ou heroíne um participante de reality? Só a Shakira tem esse poder sobre mim. Sensatez. Engraçado você fazer essa pergunta. E eu me recordo, sei lá, eu comecei a assistir, é isso, né? Big Brother, No Limite, ali no começo, caso dos artistas. E é engraçado perceber que conforme os anos vai passando, óbvio, eu ainda não consigo assistir reality show imparcialmente, do tipo, tem um cara muito escroto,
Mas ele precisa ficar porque ele vai gerar ainda uma dinâmica boa no jogo, né? Geralmente eu quero que essa pessoa saia escorraçada. Mas eu até, né? Eu tenho as pessoas que eu elejo, nossa, me faltou aqui o verbo agora. Eu não entendi o que ele falou. Elejo? Elejo. Biden. Alô, cara? Ai, Tem pronto. Tem as pessoas que eu elejo naquela edição. Mas assim, passou 3 dias, gente. Quem são, assim, né? Os verdadeiros Who. Até fico feliz, por exemplo, o Thelminha ainda tenho acompanhado, vejo que ela faz uma coisa ou outra. Mas não, assim, não diferencia nada na minha vida, sabe? Então, acho que também essas escolhas e essa coisa mais fervente, assim, de torcer e tal, tem a ver também talvez com a idade também, né? Óbvio que eu fiquei louca, né? Na época que o Piroche saiu, foi aquela comoção nacional. Mas não é uma coisa que me ocupa tanto mais o tempo, que nem era antigamente, quando eu era mais novo, sabe? Que eu ficava pensando, que eu ficava, enfim, tendo mais... gastando tempo com isso mesmo, sabe? E eu queria ver o que aquelas pessoas iam fazer da vida delas, eu queria saber o que ia ser depois delas. Agora é tipo, tem Instagram, a gente vai ver, sabe? Então, vira uma coisa meio trivial, acaba sendo uma coisa mais... que é isso, né? Uma coisa mais frívola mesmo. Eu acho também, mas eu não acompanho o posterior, mas enquanto tá acontecendo o reality, eu super compro a narrativa e eu sou a pessoa que vai defender, tipo, Alemão e Iris Stefanelli, porque é um grande casal, e vai defender Thelminha e vai defender Manu Gavassi, porque tá contra o mal, e eu acho que naquele momento que tá assistindo, aquela pessoa é responsável por tudo de bom que acontece no mundo, sabe? Assim, eu super acho que a narrativa é essa, eu compro e eu voto e tá tudo certo, sabe? Mas assim, posterior a isso eu não acompanho. Mas enquanto tá acontecendo, eu compro a narrativa que a edição faz e vou embora, sabe? Mas eu sinto que tudo que eu falar aqui vai me comprometer muito. Então, É disso que eu fora. gosto. É disso que eu gosto. Então, começar com a minha tenra infância, eu já tive uma paixão de reality. Eu não sei se eu contei já esse caos em algum episódio, mas eu fui apaixonado por Lívia Leite. Sim. Eu fui apaixonado real nos meus 5 anos de idade. Não sei se vocês sabem quem é Lívia Leite, é uma cantora que participou do Fama 1. Pois é, gente, Fama 1 cantava quem sabe Ainda sou a garotinha. E ela foi eliminada na semifinal por Nalanda, que depois gravou uma versão maravilhosa de Sensível Demais. Mas ela foi eliminada, eu fiquei até com febre, gente. Tava na casa da minha avó, foi super tenso. Mas enfim, hoje em dia, eu me apaixono por aquelas pessoas que são horríveis, que causam dentro do reality show, assim. Porque eu gosto de gente que movimenta. Eu amava a Luísa Ambiel. Não, depois eu sou ruim, depois eu sou causa, depois eu sou o capeta, depois eu tô quieta lá embaixo fazendo minhas coisas. A Lídia, a Thaís lá na casa da árvore cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso? Nossa, não. Manu Gavassi, Boca Rosa, tudo que é lixo, assim, que movimenta. Óbvio, com um pouco de ética. Calma, também não precisa falar que elas são lixo, né? Calma. Ele é 880, gente. Exato, meu Deus. Ele não tem limites. Ele não tem limites. Eu, por exemplo, gosto da Manu Gavassi. Acho ela uma mina massa, assim. Ela não foi horrível, João. Ela não foi horrível. Você tá com o ranço dela após. Você tá com Eu não tô com ranço, vocês têm ranço dela. Eu sigo ela e curto os posts do Instagram. Deve ser horrível dormir sem mim, tá no meu top 1 ainda. Então, eu tenho discordâncias no quesito fazer artístico, porque somos artistas e eu não concordo com... Não é que eu não concordo, eu tenho outro jeito de pensar e fazer arte, apenas isso, mas deve ser horrível dormir sem mim, é uma música que eu escuto todos os dias, por exemplo. Que arte.
Mentira, é a indústria Mas, cultural. João, eu acho isso maravilhoso. Porque você consegue ver a coisa de fora e, de fato, torcer em função do jogo. Eu não consigo fazer isso. Eu sou totalmente levado pela emoção, entendeu? Mas, por exemplo, sabe o que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando? Eu sou uma pessoa que eu torço muito pra reality, tipo, de culinária, que você começa com um participante e você vai até o fim com ele. Então, por exemplo, o último que eu assisti, que eu acompanhei mais, os últimos, né, foi o Mestre do Sabor, que é da Rede Globo, e o Top Chef, que é de Carelli Record. E, cara, é muito maluco, porque assim, você não sente o cheiro da porra da comida, você não prova a porra da comida, e mesmo assim você fala, cara, o Dário é muito bom, ele tem que ganhar. Sabe assim, e aí eu vi que na minha casa tava uma comoção, porque eu assistia, e aí meu pai, minha mãe assistiam, tipo, ai, e aí o Dário, o que ele fez hoje? Ai, pai, fez uma lâmina de atum com não sei o que lá. E aí, tipo, o que é isso, saca? A gente nem sabe que tipo de comida é essa. Mas o que faz, o que é essa edição? Que faz que a gente se apaixona por essas pessoas, sabe assim, que a gente vira no final do MasterChef e fala, ai, cara, amei que fulana ganhou, porque ela merece, né? Aquele bolo que ela fez, tipo, eu nunca provei o bolo, como que eu sei que aquilo é bom? Sabe, eu acho muito maluco isso. Agora, reality show de confinamento, pra ser honesta, eu não consigo torcer pra nenhuma das pessoas, porque é assim, você vê que pessoas, né, seres humanos, são horrorosos, e aí você fala, quer saber, no fim ninguém merece R$1 milhão, sabe, porque é uma coisa tão absurda, assim, e é convivência muito pura, né, eu tava vendo ontem um vídeo, e a Jojo Todinho, que tá nessa fazenda, ela olha pra Stephanie, a outra participante, a Stephanie vira e fala assim, tá me olhando com essa cara de cu por quê? Aí você fala, caralho, mano, é tipo muito real, né? Você faz isso com seus familiares quando você tá num dia virado, assim. E aí você fala, Você fala isso pra sua mãe? Não, eu falei familiares, eu tenho outros familiares. Pra minha mãe, não. Mas sabe assim, tipo, eu fico muito impressionada, porque assim, eu não consigo identificar o que me faz torcer para um participante. Eu não consigo identificar se tem a mesma história que eu. Não tem. Gosta das mesmas coisas que eu? Não, definitivamente não. Foi injustiçada numa situação? Foi, mas depois foi cuzão em outra. Sabe assim, eu não consigo entender, porque são jogos no qual a personalidade da pessoa muda muito dentro daquela situação. Então você não consegue ter uma coerência. Às vezes é só de tipo, vou torcer pra fulano, sabe? É muito maluco isso. Total. O Big Brother, inclusive, que tradicionalmente confina pessoas anônimas, tem fã-clube antes do programa começar já. Você viu uma foto da pessoa, stalkeou no Instagram e você já cria uma emoção. Gente, o brasileiro é muito emocionado, isso me dá um pouco de raiva. Oi, Twitter. Mas por quê? Eu escrevi que eles mexeram com a família errada, porque a família Restart não vai deixar barato. Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas por que, gente? Por que vocês acham que a gente, como nação brasileira, elege heróis, heroínas e ídolos? Porque é isso que explica Neymar, nomes como Neymar, Bruna Marquezine, que eles não são só a profissão deles, eles passam a ser celebridade, ou seja, aquilo que a gente celebra a existência. Por quê? Amiga, eu acho que... Todo respeito a Bruna Marquezine, mas o que ela fez? A Salete. Tá, tudo bem, eu também amo a Mas não é pela Salete. Mas não é pela Salete, entende? É por movimentar olhares pra vida dela e fazer aquilo ser espetacular, sendo que é a vida dela apenas. Por que a gente precisa acreditar nisso? Aí eu pergunto pra vocês, tem a ver porque somos um país de terceiro mundo e temos acessos escassos aos direitos básicos? Ou tem a ver porque a gente se apaixona? O que é? Eu não sei o que é, sabe? Eu não acho, porque eu acho que essa cultura de celebridades existe em qualquer canto, seja primeiro mundo, terceiro mundo. Também acho. Paris Hilton, veja-se, né? Paris Hilton surgiu quando nem existia Instagram ainda. Kim Kardashian. Mas eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes. Uma coisa é, sim, você tem as celebridades que já são celebridades, estão lá e vão continuar lá, independente dos reality show ou não. Mas enquanto se está acontecendo reality show e a gente elege uma pessoa
para ser uma espécie de líder naquele momento, acho que a gente está falando de uma pessoa que levanta várias características que a gente concorda, sabe? Naquele momento ela é capaz de estar liderando pensamentos até. Eu acho que quando a gente está falando de, vamos supor, Manu Gavassi, por exemplo, e Prior, aquele paredão histórico, a gente está falando de ideais que vieram atrás daquelas pessoas. Independente se a gente concorda ou não, mas vieram ideais atrás daquelas pessoas ali, entendeu? Eles estavam representando muito mais. Mas se você for prestar atenção, amiga, tem algo que conecta esses assuntos, apesar de serem diferentes, que é estar na frente da televisão, estar dominando os meios de comunicação. Então, numa mesma revista, provavelmente saiu a nota do maior paredão da história entre Prior e Manu Gavassi, e saiu também uma fofoca sobre a Beyoncé no iate, e também sobre o Neymar lá no Paris Saint-Germain, e também da Bruna Marquezine num desfile de moda. Por quê? Essa é a minha questão. Porque assim, a Paris Hilton surgiu antes disso, mas depois ela ganhou um reality. Kim Kardashian fez a vida dela reality. Real Housewives, reality. Masterchef, Paola Carosella, Jacan, reality. Entende? Entende que é uma lógica, é quase uma máquina de criar celebridades e criar esse holofote para pessoas que começam a vender coisas. É quase assim, você cria uma indústria de marionetes que vão vender produtos. Então, o Neymar vende a Nike, a Bruna Marquezine vende a Chanel, e aí um Big Brother, Boca Rosa, cria sua marca. Entende? Aí eu fico pensando assim, o que... Entende? Eu não sei, eu não tô conseguindo me fazer clara, assim. Mas existe algo nesse culto da celebridade que o realities de confinamento tenta fabricar mais celebridades, eu sinto, sabe? Trazendo alguém um pouco famosa. Manu Gavassi, antes do Big Brother, era famosa, mas ela tinha o público dela que curtia ela 10 anos atrás, naquelas musiquinhas dela. Aí ela entra, e ela já estava muito amadurecida quando ela entrou artisticamente. Ela lançou um clipe antes de entrar no confinamento, que é lindíssimo, belíssimo. E aí ela sai, boom! A música dela volta pro top 1 do Spotify. Os clipes dela, boom! Ela faz um feat com uma das maiores vozes do pop brasileiro do momento. Entende? Voltando esse culto, assim, a figura de uma pessoa que a gente viu na TV. É muito maluco isso. Eu acho que tem... Eu tô confundindo tudo, mas... Eu acho que tem várias camadas que incidem nisso tudo, né? Nessa indústria das celebridades. Em primeiro lugar, eu acho que existe um fetiche pelo real. Então, você conseguir saber mais ou menos o que de real acontece na vida de determinadas pessoas, ainda mais essas pessoas super ricas, super famosas, atores da Globo, top model, jogadores de futebol, e aí é muito louco, porque é quase um fetiche pelo real de uma vida irreal, né? Porque são vidas deslocadas. E aí, nesse contexto de competição, também estava pensando aqui, tem o lance do carisma, né? Que eu acho que também é algo sobre o qual incidem várias camadas. Quando eu era pequeno, por exemplo, pequeno ainda sou, quando eu era criança, eu lembro que eu ia muito no Jockey Club. E aí, toda vez que eu ia no Jockey Club, minha mãe me dava R$20 pra apostar nos cavalinhos. Rosa, João! Nossa, João, não é rosa mesmo, João? Tinha uma corrida de 10 cavalos. Eu não entendia nada de cavalo, mas já apostava no que eu gostava mais do nome. Sabe, a gente vai criando critérios de seleção. E depois, não, era o cavalinho que tem o pelinho mais bonito. Não, o cavalo maior. Aí depois eu aprendi, não, o cavalo que ganhava mais corridas. E aí você vai criando mecanismos de apostas. Ou às vezes metia o louco, apostava no azarão porque ele dava mais dinheiro. E nos reality shows eu acho que é parecido. E hoje ainda tem a camada da militância em cima, né? Então, Prior e Manu não é só por carisma, é por militância. Tinham vontades, desejos, aspirações sociais muito claras colocadas ali naquele paredão, por exemplo. Acho que é bem complexo. É bem complexo, mas ao mesmo tempo, tipo... Eu questiono, porque eu acho que essa questão de cada participante transparecer um certo tipo de discurso é nada mais do que uma armadilha para fazer a gente votar
contratar mais e os anunciantes comprarem mais horário no programa, sabe? Então eu sempre fico me perguntando essa questão da apropriação dos discursos, porque até que ponto isso é um discurso realmente transformador? Eu espero que seja, né? Eu pergunto mais para provocar do que pelas minhas crenças particulares, mas sabe, tipo, mudou o que não? O que significa um paredão histórico com 1,5 bilhão de votos? Acho que representam duas coisas. Uma é uma questão de representatividade, mas que pouco importa, e a outra é que as pessoas estão alienadas, sem fazer nada em casa e com tempo para votar em algo que não vai mudar em nada. Nada, né? Nada. Mas tem a questão da representatividade. Ok, se você acha que... gente, eu votei pra caramba também. Tava de quarentena em casa, não tinha porra nenhuma pra fazer. Votei. Mas eu acho também que existe um lugar de você meio que eleger pessoas que possam fazer coisas que você não vai fazer. E aí a gente tem, né, sei lá, a gente tá falando de Bruna Marquezine, Neymar, mas eu acho que a gente pode falar até de grandes nomes, de grandes pessoas que nós elegemos como pessoas capazes de fazer coisas que a gente não vai fazer, enquanto a nossa função tá divulgar um stories, sabe? Para esses assuntos, assim. Então, tipo, a gente é movido a isso, porque a gente, de fato, não vai pegar ali em cima de uma questão, não vai agir de forma tão direta sobre diversos assuntos. Então, existem pessoas que vão fazer isso pela gente, e a gente vai ficar só aqui na internet divulgando, ou apoiando, ou curtindo, ou até mesmo votando, sabe? Eu acho que são só formas de você, sei lá, eleger pessoas capazes de fazer coisas que você talvez não seja capaz. Vou deixar uma pergunta no ar. Você falou isso de stories, né? Então, por exemplo, se você vir um stories falando assim, o alumínio é a maior matéria de exportação do Brasil. Não é, tá? Mas estou só pondo a fim de exemplo. Você não vai compartilhar esses stories. Agora, se você colocar uma pessoa como Ivete Sangalo falando isso, você vai compartilhar. Por quê? Porque eu amo a Ivete! Aô, aô, aô. Não, amigo, você é uma Cláudia Leite. O nosso amor não te mostra nada. Sim, a gente vai para o nosso segundo bloco. Bem-vindos ao segundo bloco de Vem Ser Feliz Aqui Fora, o seu podcast favorito, espero eu. Nesse segundo bloco, gente, a gente combinou de conversar sobre as paixões coletivas, aquelas que vão dar origem a fã-clubes, fandoms e que vão causar algum impacto surpreendente nos cursos de tanto programas de reality shows ou nas carreiras, né, de artistas pelo mundo inteiro. Então tem fã-clubes que acabam com a carreira de alguém. Eu oro muito pra Gaga, faço versão gospel. Em 2012 invadi a pista prêmio, taquei uma bíblia nela, caiu no quadril. Ela depois cancelou Born This Way e falou que Deus às vezes quebra a gente numa entrevista. Eu peço desculpa se foi isso, tá? Porque eu oro muito por ela, mas eu abençoo ela. Não, isso é um problema. Não. Tem fã-clubes que errei. Desculpa, professor Pasquale. Elegem. Hoje, eu acho que esse é o verbo do dia. Né? Que difícil essa porra dessa palavra, não tem uma outra. Assim, ou fã-clubes que elegem. Exato, né? A gente tá muito nessa vibe election. Mas ou fã-clubes que elegem figuras que se concretizam e cristalizam para sempre em pódios, né? Como, sei lá, acho que Beyoncé é uma dessas figuras mais contemporâneas, mas já foi lugar de Elvis Presley, mais essas galera das artes, né? Ou até figuras políticas que passa tempo, a gente sempre lembra delas e traz à tona a memória de vida e de luta dessas figuras, né? Então, o que é essa paixão coletiva, gente?
O que faz uma pessoa pagar uma mensalidade para receber conteúdos exclusivos de Britney Spears, ou Ivete Sangalo, ou Cláudia Leite, ou Detonautas Rock Club? O que é ser fã? Eu acho que ser fã. Então, tá. Ser fã, eu acho que eu até entendo. Porque é isso. Eu acho que tá na nossa cultura. A gente nasce com essa ideia de ter um ídolo, né? Alguém para idolatrar, né? Seja Elvis Presley, seja Jesus Cristo, entendeu? Você tem alguém ali para você cultuar. Agora, quando isso é transportado pro reality show, aí que me dá um bug. Aí que me dá um... Que assim, não que de repente a subcelebridade seja menos, mas é entender realmente o quanto consegue atingir, né? O quanto consegue aglomerar essas massas e o porquê, né? É isso, por quê? Por que Prior tem esse fã-clube tão grande, né? E que segue, e que faz mutirões, e é uma coisa assim, e aí eu acho que é uma coisa muito restrita, tipo de Twitter. Eu não sei se extravasa dessa bolha. Eu não sei se chega a extravasar dessa bolha. Mas a gente... Menina, eu acho que... Amiga, eu acho que extravasa. Aquele menino Gui Napolitano ganhou um carro de telemensagem, sabe? Que absurdo. Manda pra mim, gente. Vai mandar pra esse homem pra quê, sabe? Pelo amor de Deus, meu. O cara entrou no reality, não fez nada de bom pra esse país. Não causou uma intriga. Não amou a menina... Não amou, desculpa, vocês devem ter ouvido mamou. Mas enfim, não amou a menina direito, sabe? E estão de volta. Chato. E eles voltaram, você viu isso, né? Ué, mas ela não tava com aquele homem lá podre do... Não, voltaram. Voltaram. Misericórdia. Voltaram. A única Ai, coisa que sabe. eu fiquei feliz esses dias não, já faz um tempo, né? Que tava ainda sendo as corridas eleitorais lá americanas que eu li, foi que, enfim, essa galera também do TikTok começou a ganhar uma super força. E aí eles fizeram aquele lance, né? De comprar as entradas pro comício do Trump e não foram, tipo, só pra ter menos pessoas no comício. Não sei se vocês chegaram a ver. Não eram os fãs de BTS? Eu não sei. Eram fãs de K-pop. Porque ultimamente o Organizaram melhor pelo fã-clube... TikTok. Eu vou aqui fazer um aviso. O melhor fã-clube tem se mostrando os fãs, os K-popers. Principalmente os fãs de BTS. Foram eles que fizeram isso. Eles, elas, elos, enfim. E aqui no Brasil, Corinthians, né? Graças a Deus. Eu não tô entendendo essa indireta pro meu time, não. E eu não vou Não, admitir, porque certo? foram Pelo eles... Corinthians, com muito amor, até o fim. Gaviões, fiel. Não, mas foram Brincadeira, eles que se desculpa, mobilizaram, né? Quando Foi. né? Foi na marcha antifascista, né? Sim. Então, quando é pra algo que ultrapassa essas figuras, né, de subcelebridades, eu fico até surpreso e feliz. Não sei se eu fico feliz, mas enfim, fico até... Penso, nossa, pra onde vai agora daqui, né? Pra onde... Where do we go from here? Então, não sei. Mas eu acho que a gente tá num momento, assim, sabe? A gente tá num momento de transição. Acho que a gente tá entendendo como é que se usa e se manipula essas redes pra, sei lá, fazer o quê agora, entendeu? Mas é isso. Acho que eu desviei um pouco da onde a gente estava indo. Não, amiga, eu acho que é isso também. Mas eu acho que a gente acredita muito em narrativas que já se elegem protagonistas e antagonistas, sabe? E acredito que quanto mais uma nação é carente, e aí entra vários sentidos, tanto carente de educação, carente de saúde, carente de tudo, política, saudável, mais se elegem pessoas erradas, assim, sabe? Acredito muito nisso, muito. Então, acho que essas subcelebridades são, sim, um espelho de um país, assim, sabe? Tipo, que é onde elas chegam em todas as massas. Gente, mas nos Estados Unidos elas chegam também. E chegam muito. O que me surpreende é que, tipo, você pensa Jesus. Pô, foi um cara bacana. Tudo bem você ser devoto a Jesus. Amigo,
Acho que a gente foi, não né? sabe se ele existiu, amiga. Mas nos imaginários, Só faltou o João falar. Eu sou João e eu sou universal agora. Gente, não, calma aí. Mas no imaginário das pessoas que são fãs de Jesus, pô, Jesus fez muita coisa. Jesus fez algo de concreto, algo de relevante. A pessoa que torce para um time de futebol, por exemplo, que também é uma espécie de fã-clube, né? Torcida. O time de futebol, pô, ganhou um negócio, é muito relevante. A Beyoncé, porra, fez um monte de CD, porra, relevante. A pessoa que gosta do Elvis Presley também, relevante. A gente vê aí que a pessoa não conhece a Beyoncé. A gente vê aí que a pessoa não conhece a Beyoncé. Falei? Fez um monte de CD. Ah, tome tenta, ai, gente. Mas, porra, uma pessoa que, tipo... Sabe, Biel... Sabe, a gente perde... Ariane... Essa eu não entendo até hoje. Mari Gonzalez. Essa eu entendo. Por que, gente? A gente tá carente de grandes figuras. Não, acho que a gente sempre esteve, porque as grandes figuras desse país são realmente notáveis, gente. Sabe, assim, você pega algumas figuras que você fala, gente, o que foi, né? O que aconteceu nesse período da história que essa pessoa foi eleita? Eu acho que, por exemplo, se a gente pega a década de 90, foi um grande delírio no nosso país, porque foi a época áurea do futebol brasileiro em Copas, né? Então, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Kaká, enfim. Vampeta. Eu amo tanto Vampeta, por isso que eu dei essa risada feliz, eu amo muito ele. Mas assim, aí você vai entendendo que tem um culto a figuras que a gente decide amar, né? E que isso vai, por exemplo, ditar muitas coisas, né? Não é à toa que uma hora a gente passa a adorar ídolos sertanejos, depois a gente volta para o pop, depois a gente vai para o pagode, daí a gente volta para o samba, porque isso vai influenciando, de certa forma, a cultura, né? O cultivo do conhecimento e do fazer e do viver das pessoas, né? Eu acho isso muito maluco, assim, mas realmente a gente elege um monte de gente nada a ver, tanto que o nosso presidente é o maior exemplo de delírio, né? Não faz sentido nenhum o Bolsonaro ter sequer entrado na política, assim, ele é incapaz de qualquer coisa, não sei nem se ele não tropeça quando ele pisa dentro sabe, de uma reunião, porque ele é incapaz. Então, assim, é muito maluco, porque a gente vai elegendo isso mesmo, só que aí... É isso que me pega. Eu lembro que tem um filósofo aí, que eu não vou lembrar o nome, mas ele falava muito dessa ligação. Não sei se era filósofo, se era um dramaturgo, sei lá, gente, vou falar a ideia, tá? Mas, por exemplo, por que o teatro antigo da Grécia tinha um pouco disso, né? De ser em arena e mobilizar multidões que assistiam às tragédias gregas e torciam pelos protagonistas e pá. O futebol tem isso. É um coletivo, uma psicologia coletiva que você perde completamente, não completamente, mas bastante o seu senso de indivíduo. Roland Barthes, o João Pedro falou, deve ter sido. Então, li esse texto recentemente, reli. Ai, que bom, olha como eu sou inteligente, nem sei. Aí, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, o que é essa psicologia coletiva que quando você tá ali num estádio do Corinthians, primeiro que o tempo passa, né? Você fica lá 2 horas, o tempo passa em 5 minutos, e você de repente tá gritando de uma maneira que você nem sabe se aquilo é seu. Provavelmente não é. Que é assim como Copa do Mundo, né, gente? Você pode odiar futebol, mas se você for parar num boteco em dia de jogo do Brasil, você vai torcer pro Brasil. Porque tem esse coletivo psicológico. Só que você percebe que, assim, uma coisa é você tá no estádio, batendo lá no bandeirão do Corinthians, cheirando a mijo, com mais 10 mil pessoas. Outra coisa é você tá na internet, atrás de uma tela. Entende como é muito complexo? Assim, pra mim, assim, eu fico um pouco... Gente, vocês estão torcendo... Por exemplo, a Boca Rosa esse ano que a gente começou a assistir, falaram, a Boca Rosa, você não sabe quem que é? Tipo, não, gente, como que eu vou saber quem que ela é?
Ou a Victoria aí da Fazenda, o que ela fez? Sabe assim, e aí são profissões que surgem a partir desse culto, porque a pessoa vira influencer. Ainda bem que criaram essa coisa de digital influencer, porque senão elas seriam o quê? Na nossa história do país, gente, a garota de Ipanema, gente, já era uma influencer. Pra quê? Influencer de quê, meu Deus do céu? Angela a garota Bismarck. de Ipanema. Não era Elo Pinheiro? Não, é Elo Pinheiro. É um outro exemplo. Entendi. Gente, imagina Exato, Angela Bismarck. Olha eu que ia coisa. Mas você entende? Não começou aí, mas eu acho que o delírio vem... E eu não sei porquê, enquanto a gente tá conversando, me vem um império, assim, me vem umas princesas Isabel, me vem... Não sei se é daí, dessa coisa do neoclássico, do classicismo, de cultivar as figuras da burguesia e do império, burguesia depois, né, mas do império e joias e vaidade, me parece que é uma herança muito antiga, sabe? Por isso que você vê 1000 quadros da mesma princesa no mesmo museu, assim. Me parece que, assim, daqui 100 anos vai ser muito diferente, né, porque a fotografia realmente mudou nosso senso de memória completamente, mas, sabe, me parece que é uma coisa que vem... E aí essas multidões apoiando, gente, eu não consigo conectar, assim. Na minha Amiga, cabeça não faz sentido. E é essa origem mesmo, assim. Quando na Europa os nobres são confinados dentro de Versalhes pelo Luís XIV, né? Porque eles perdem a função social deles, aí constitui-se a sociedade do espetáculo. Tudo vira etiqueta, tudo vira norma. Porque eu preciso controlar todas essas pessoas que estão confinadas sem fazer nada comigo, de forma que elas não se voltem contra mim. O Norbert Elias tem 2 livros muito legais sobre isso. Um chama Sociedade de Corte, o outro chama O Processo Civilizatório, de como a gente vem sendo educado desde o Renascimento, através das normas de etiqueta. Então não pode fazer isso, pode fazer aquilo, você precisa se sentar de tal forma na mesa. Isso inclusive vira dança, vai dar origem ao balé. E cria-se também toda uma indústria de propaganda através dessa imagem, desse culto do rei. Porque eu não posso me insubordinar. É uma tentativa de colar rei com Deus. Tem um livro do Peter não Bunn. Começa aí, amiga. Isso começa com o Império... No Egito Antigo, as civilizações anteriores a Cristo, no qual Deus escolhia quem ia ser o rei. Aí que eu tô te falando, entendeu? O buraco é muito embaixo. O buraco é antes de Jesus, é Cleópatra. Não sei pronunciar o nome do rei, eu vou parecer ignorante. Mas, sabe, entende que era justamente isso. Deus, Ra, denominava a família que iria ser a controladora dos direitos da política e quem seriam os escravizados. Então me parece que é uma herança que a gente não vai se libertar tão cedo assim. Parece que ela vem junto e vai acompanhando, né? Nossa, tipo, então... eu achei interessantíssimo. Inclusive, acho que a gente tem que fazer um indica desse material que você tá falando, João. Nossa, super. E aí eu acho que isso cola com o que eu tava falando. Pra onde a gente vai, né? Porque se antes a gente, né? A gente não, porque eu não sou dessa época, eu sou muito novinha. Mas se antes aquelas grandes multidões passavam mal no show dos Beatles, ou pisoteavam pessoas em show de RBD, sabe? Tipo, agora essa mesma coisa tá... Claro, não nessa mesma proporção, só porque elas... Mentira, tem feira de influencer, não tem feira de influencer? Tem. Encontro no shopping. Exato. Então, é isso. Então, o que antes era um cantor, uma cantora, uma atriz, um ator, né? Era alguém relacionado à arte. Político. Um político. Agora vai sendo qualquer um, assim, digo, nesse sentido, né? De qualquer um que é isso. Muita gente não sabe nem quem é, né? E muito bem lembrado, assim, quando foi soltada aquela lista do Big Brother que tinham famosos, a gente, assim, tipo, tá... Quem são esses famosos, né? As pessoas se perguntaram. Mas são muito famosos, porque estão fazendo estão ganhando muito dinheiro. Já ganhavam muito dinheiro antes, fazendo suas publicidades talvez pelo Instagram, YouTube, não sei. E estão ganhando uma super grana, e tem uma galera que acompanha, e tem uma galera que tem fã-clube, sabe? Então é muito louco. E tem todas essas mobilizações hoje em dia, tem, né...
Agora todos os paredões têm aquele multirão. Eu não sei aonde exatamente isso surge, mas hoje em dia tudo tem multirão. Qualquer pessoa tem multirão. Qualquer pessoa tem multirão, gente. Até a Luísa Biel, que saiu com 11%, ela teve multirão, entendeu? Que é muito maluco essa coisa de ligar a essas entidades sagradas, né? Como Deus e etc. Porque numa dessas, que o Henrique VIII criou uma religião na qual ele era o Deus, né? Ele era o Deus, né? Ele era a entidade mais sagrada, né? Porque ele queria se divorciar e na religião lá, acho que era anglicana, né? No Reino Unido, não era permitido. Então ele falou assim, então eu vou criar a minha. Tanto que, assim, vocês se lembram que aquele filme Sem Noção, na minha opinião, Na Natureza Selvagem, criou uma religião, ou Star Wars, que criaram não religiões, mas modos de vida. Entende? Eu acho que o perigo mora aí. Quando essas figuras humanizadas, que a gente humaniza para poder seguir e se inspirar, ultrapassam essa linha do humano, vão para um certo sagrado, e aí as decisões começam a ficar um pouco perigosas, né? Afinal, o fã-clube mais poderoso do planeta ainda é o de Jesus Cristo. Né? Então, amiga. Que vão deturpar tudo em prol da sua visão. Eles estão sendo quase o anglicano aí. Mas eu tava pensando aqui em si de uma outra camada, e acho que talvez por isso eu localizei na Sociedade de Corte, no Luís XIV. Que é muito diferente, por exemplo, e isso é técnica de dominação, né? Eu vou falar que um deus é o sol e eu consigo formar um exército mais forte e controlar mais território. Mas no caso do Luís XIV na França, a gente tem um fator que é o início da indústria de propaganda via capitalismo. É a emergência do capitalismo. Isso vai incidir até hoje. Porque essa propaganda gera dinheiro, gerava dinheiro para a corte, gera dinheiro para influencer, gera dinheiro para tudo, assim. Tá muito concatenado. Exato. Maria Antonieta é uma figura que surge todo ano em alguma peça de teatro em algum lugar do mundo. Luís XIV também, o Rei Sol. A gente ainda tá falando dessas figuras. É muito maluco, entende? Porque como que a gente chama um rei? Aí eu tive a oportunidade, o privilégio de uma vez viajar e conhecer um palácio lá, que eu já nem lembro qual que era, do Rei XIV lá, do Luís, o Rei Sol. Aí mostrou a cama dele. Eu falei, pera, mas pra ele deitar nessa cama, ele tinha que ter 1,40 de altura. E aí a guia falou, sim, mas era a altura deles mesmo. Eu fiz, quê? Sabe assim, um pigmeu, desculpa, com todo respeito aos pigmeus, um homenzinho com uma peruca de 3 metros de altura, com um pancake, uma bochecha rosada, sabe? Aí eu fico, caraca, que maluco que é essa coisa da imagem, né? Que coisa, pra mim é um delírio aquelas perucas lá, que tem um monte de gente que ainda usa na academia, né? Um monte de gente ainda vai fazer avaliação de mestrado usando peruca, pelo amor de Deus. Mas Nossa, eu acho amiga, que é isso, amiga, é uma venda da imagem, é esse o ponto. Tanto é que a gente vai pegar a Elizabeth Taylor como uma grande Cleópatra, né? Tipo, essa figura, essa imagem totalmente... Já até Jesus, gente. Esse Jesus que a gente Jesus vê, de né? Babyliss. Tipo, Loiro. é isso, assim. E aí, esses filtros de Instagram que vende, sabe? Cada vez mais as meninas todas iguais, os caras todos iguais, e vendendo este modelo padronizado. Parece até essa etiqueta que o João tá falando, sabe? Essa regra que todos têm que ser iguais, tiver um molde, assim, sabe? Gente, e a galera nova compra isso. Compra o último reality show empreitada da Amazon Prime, cujo dono é o filho da puta, que vai ser o primeiro trilionário do mundo, criou o Game dos Clones. Parece ficção científica, sabe? Só que a gente não é... Eu achava, gente, que essa altura do campeonato, a gente ia viver que nem naquele filme com o Bruce Willis, O Sexto Elemento, que é ótimo, que é tipo tudo tecnológico, nave pra você... O quinto, desculpa, o sexto... Eu confundo o Sexto Sentido e o Quinto Elemento, porque os dois têm o Bruce Willis. Mas, enfim, aí eu achava que a gente ia viver assim,
sabe? E aí a gente se pega aqui num reality show que a menina gosta de homem barbudo, aí você pega todos aqueles boys que vão no Villa Country, põe numa turma. Misericórdia, gente, que delícia. O maior delírio é Saulo Pôncio, né, gente? Mas sabe o que é Harmonização foda? facial. Porque um dos grandes discursos do liberalismo é enaltecer a individualidade, a meritocracia, um certo senso de desenvolver no indivíduo 1000 possibilidades e habilidades e conhecimentos e universidades. E aí, no fundo, eles massificam muito mais do que os regimes que eles criticam de comunismo, de socialismo, no caso, comunismo, etc. Sabe assim, eu tô um pouco confusa falando aqui, confundindo os conceitos, porque eu tô um pouco irritada. Mas entende o que eu tô falando? A massificação da imagem. Todo mundo tem que ser parecida com a Kim Kardashian. Todo mundo... Aí surge, eu como mulher gorda, surgiu uma modelo gorda. Ai, olha, lembrei de você. Gente, a quantidade de gente que me manda mensagem falando, olha, lembrei de você porque vi uma mulher gorda falando. Ou que, por exemplo, por muitos anos falavam que eu era parecida com a Adele. Eu não tenho nada a ver com a Adele. O único fato que juntava a gente é que a gente era gorda. Sabe, aí você vai massificando tudo. Massificando, e aí você vai retirando esse senso de individualidade, de indivíduo. É muito maluco. Quando eu era criança, teve uma fase que eu era bem gordinho. Aí falavam que eu era parecido com o André Marques. Aí eu emagreci bastante. Aí falavam que eu era parecido com o Luan Santana. Ou seja, não tenho nada a ver com nenhum dos dois, só tenho cabelo preto. Sabe? Me parece que essa questão da gente eleger e se apaixonar por figuras, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, e a gente precisa voltar a esses tempos e períodos para compreender isso, porque senão a gente começa a julgar as pessoas moralmente, né? Então, por que você gosta da Rafa Kalimann? Como você é idiota, e não é isso. É um cultivo à imagem de algo que representa uma narrativa ou um modo de viver a vida, o qual alguém ou algo, alguma indústria, quer que a população viva, né? Eu vou terminar esse programa falando de uma coisa que a Naomi Wolf, que é uma pensadora feminista americana, no livro dela, O Mito da Beleza, ela vai dizer que toda vez que há uma luta de emancipação pelos direitos básicos, no caso das mulheres, que é o recorte que ela estuda de gênero, a indústria contrapõe com algum artefato para distrair aquelas mulheres, né? Então, assim que a gente conseguiu direito ao voto, a indústria vai lá e lança os aventais ou o brilhol para as panelas ou panelas diferentes para as mulheres se distraírem. E eu acho que a gente pode ampliar esse conceito para outras minorias também. Do quanto a gente é constantemente distraído, acreditando em modos de viver que são melhores e, na verdade, são apenas propagandas. E quando a gente vê, a gente está defendendo uma propaganda cegamente, né? Enfim. Amiga, já que a gente tá todo intelectual nesse episódio, eu quero indicar mais um livro que chama Testemunha Ocular, do Peter Burke, que vai falar como as representações das pessoas via história da arte configuram discursos de manutenção das estruturas do poder. Desde a representação do rei, a representação do operário, a representação do outro, né? O que é esse outro? É um livro bem interessante, acho que pode ajudar nesse nosso debate. Pois é, gente. Então vou finalizar com o nome do nosso episódio: Tu te tornas eternamente responsável pela edição que consagra vencedores bosta de O Pequeno Príncipe. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e colaboradores da nossa campanha no Apoia-se. Inclusive, se você ainda não colaborou, por favor, conheça nossas redes sociais, colabore com qualquer valor, pra gente já ajuda, porque é a maneira que a gente tem encontrado para se autossustentar e se autoproduzir em tempos pandêmicos e escassos vivendo no Brasil de bolsa. Muito obrigada a todos, até a próxima! Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Amiga,